Senador Paim, obrigado pelo convite. Senadora Ana Rita, bom dia a todos. O que a gente percebe é que o país vive um momento diferente depois de junho do ano passado, sobretudo. As manifestações no país, elas obrigaram o poder público a olhar com mais cuidado, né, para aquilo que estava acontecendo na rua, né? Após, principalmente, aquela grande manifestação em junho, os próprios comandantes das polícias militares procuraram o ministro da Justiça para que a gente pudesse ter um grupo de estudo para avaliar o que aconteceu e propor a criação de um protocolo nacional de atuação das polícias. Vale lembrar que a polícia está na rua para garantir a proteção e os direitos de manifestante, de profissional de comunicação. Então, cabe a ela, essencialmente, muitas vezes, dizer o não. É evidente que o Ministério da Justiça não concorda com qualquer tipo de violência, seja contra manifestante, seja contra o profissional de comunicação ou contra o próprio policial. O que a gente espera é que a manifestação ocorra. Não existe nenhuma discussão para que a gente possa, sob a ótica do Ministério, de criminalizar movimentos sociais. Isso, de maneira alguma, surgiu, apesar de ter sido ventilado em algumas oportunidades. E, no fundo, o ministro, né, ele adotou buscou três eixos para poder discutir a questão dos movimentos sociais, das manifestações e das manifestações violentas. O primeiro, com esse grupo de trabalho, que definiu um protocolo mínimo de atuação das polícias, definindo essa questão da identificação, se o policial tem ou não que estar identificado, ele tem que estar identificado, dotando ele de equipamentos que ele teria que utilizar. Um deles, por exemplo, que está previsto lá, é que ele esteja utilizando uma câmera, em que vai estar filmando não só a ação dos manifestantes, mas a própria atuação dele naquele evento. Porque, além de tudo, ele também precisa da segurança do que ocorre naquela manifestação. Um segundo eixo foi uma discussão de propostas de alteração legislativa, não sob a ótica de tornar crime ou criar um novo tipo penal para as manifestações, mas que a gente pudesse ter algum tipo de qualificação, por exemplo, no crime de dano, e isso está sendo discutido, para que a atuação da polícia, Ministério Público e Judiciário pudesse atender a necessidade daquilo que a gente viu acontecer no país inteiro. Visa, contudo, garantir o direito à propriedade, como bem falou o senador, independente, quebrou o banco, mas também quebrou uma loja, quebrou uma banca de jornal, destruiu veículos. E a gente não defende nenhum tipo de atuação que seja violenta. E essas são as propostas, o que vai ser do Ministério, com relação à alteração legislativa. E o terceiro eixo foi a criação de um grupo de trabalho para discutir a segurança dos profissionais de comunicação. Quando a gente fala em garantir a segurança, não é plena, porque a gente sabe que ele está no movimento, que pode ocorrer um conflito, mas ele tem que ter o mínimo de proteção e isso tem que estar pactuado. É evidente que às vezes há uma resistência, porque eu vou ter que ter uma despesa para comprar um equipamento de segurança. Mas todos os trabalhadores que se envolvem em atividade de risco, na construção civil, ele tem que estar dotado de equipamentos de proteção. E se o profissional, e os números apontam isso, se o profissional de comunicação está exposto e os números levam a discussão nesse caminho, é evidente que isso vai ter que estar pactuado, isso vai ter que estar discutido. Padrões mínimos, pelo menos, de proteção. Esse grupo de trabalho, ele foi dividido com 2 reuniões e um exercício simulado que aconteceu nesse final de semana. 70 jornalistas participaram de um exercício junto com a Força Nacional de Segurança Pública, no modelo de imersão. Então, eles ficaram 2 dias inteiros trabalhando situações que envolvem manifestação, gerenciamento de crise, posicionamentos, condutas.
E em que pese o pedido da NJ para que a gente consiga ampliar o que foi esse curso para o país inteiro, a gente sabe que a nossa capacidade de execução para todos os jornalistas do país seria difícil. Então, a nossa proposta é ao final disso, a discussão sendo validada no exercício, validada depois numa próxima reunião, é que isso produza um documento e que esse documento seja feito na forma de uma cartilha a ser distribuída, não só para os profissionais de comunicação, mas para os profissionais de segurança pública, porque eles também precisam entender como é a atuação da imprensa. Todos os dois são muito necessários. A gente tinha uma discussão no começo que entrou sob a ótica de vocês querem tratar de forma diferenciada os jornalistas. Não. Garantir a cobertura da imprensa é garantir o acesso da sociedade à informação. Então, eu preciso que aquele profissional tenha a plena garantia de que ele vai poder cobrir aquela manifestação, mas que ele tenha noção das condutas que ele deve adotar. Isso é feito no mundo inteiro. Esse protocolo, esse GT foi construído sob a ótica de protocolos da ONU, da Unesco. Não foi algo que foi simplesmente pensado na secretaria, algo militarizado, algo nesse sentido. E foi amplamente debatido. Então, a gente vai ter uma nova reunião e esse documento a gente espera que esteja pronto, essa cartilha, já para a Copa do Mundo, já para todas as manifestações que vão ocorrer daqui para frente. É evidente que a morte do Santiago, do cinegrafista Santiago no Rio de Janeiro, trouxe o tema com muito mais calor à discussão. A gente percebe que muitas vezes o foco fica voltado à atuação da Polícia Militar, que teria sido ruim, mas se a gente fizer um paralelo com outros países, a gente teve no dia que tivemos mais manifestantes no país, tivemos 1 milhão de pessoas nas ruas, 44 prédios públicos invadidos, 65 mil policiais militares atuando, e a gente não teve uma morte. Poucos dias depois, no Egito, a gente abriu o dia com 40 pessoas mortas. Agora, na Venezuela, já superaram, se eu não estou enganado, mais de 35 mortos nos conflitos. É evidente que a gente tem que acertar muita coisa. A Secretaria Nacional e o Ministério da Justiça tem trabalhado, junto com a Secretaria de Reforma do Judiciário, junto com o Conselho Nacional do Ministério Público, para que as corregedorias possam atuar, para que a gente tenha a corregedoria próxima ao local das manifestações, para que possa receber as denúncias. Mas a gente entende que, dado o tipo de trabalho, dada a forma como isso se apresentou também às polícias, a gente teve uma atuação que não produziu a quantidade de mortes ou de resultados ruins que a gente tem visto no país. Então, senador, a gente está aberto à discussão. O Ministério da Justiça e a Secretaria Nacional de Segurança Pública têm discutido, têm debatido e têm aprofundado o debate sobre tudo que envolve esse movimento novo que a gente vive no país. Obrigado.